Olá, meus bonitinhos e bonitinhas. Professor Alexandre Bueno aqui, e esse é o podcast do Ale. E hoje a gente vai começar um quadro aqui que eu vou chamar carinhosamente de Engenharia Reversa. O que eu vou fazer é estudar junto com vocês uma redação nota 1000 do Enem, a partir do meu checklist nota 1000, que eu montei com base nas redações das cartilhas do participante dos últimos 10 anos, e eu tô te dando de presente, gratuitamente. Pega aí a sua cópia já, o seu PDF, o link tá na descrição, e aproveita, já começa a me seguir aqui no YouTube, já começa a me seguir também lá no Instagram. Eu vou estar colocando aqui muito conteúdo legal para você sobre redação do Enem, e quero ver você na lista dos participantes que tiram nota 1000 aí no final do ano. Tá bom? Então vamos trabalhar, vamos entrar aqui na redação da Nicole Carvalho Almeida. Olha lá. Antes de entrar na redação da Nicole, a gente vai dar uma passada rápida aqui pela proposta de redação. Então ela fez o Enem de 2022. Então no Enem de 2022 foi aquele que teve o tema Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Se você quiser ler a proposta aí com mais detalhes, fica à vontade para baixar, procura aí proposta de redação Enem 2022 no Google, você vai achar super facilmente. Então, lá na cartilha do participante, a redação dela veio aqui nessa página, né, na página que é aqui 26, e ela veio com um fundo azul. Então, para facilitar o meu trabalho aqui, eu copiei o texto dela aqui para uma folha em branco do Word, né, só para a gente ter o fundo branco aqui para eu fazer o meu trabalho. Então vamos ao checklist. Essa é a ferramenta que eu vou usar. Checklist, redação Enem, checklist nota 1000 do Ale. Então esse aqui é o arquivo que você vai baixar seguindo o meu link aí. Eu tenho aqui o que a pessoa precisa fazer nas 5 competências para tirar a nota máxima. E eu pintei aqui, né, aqui pela minha ferramenta de edição aqui do PDF mesmo, a cor referente a cada uma das competências. Então para a competência 1 eu tenho o amarelo, o azul para a competência 2, eu escolhi um rosa para a competência 3, um roxo para 4 e o verde para 5. Eu vou usar essas cores lá no texto, na hora de avaliar aqui o texto da Nicole, né? Na hora de descrever o que a Nicole fez, na verdade, né? O texto já foi avaliado, já tirou 1000 e ela já está feliz da vida, né? Então, vamos lá. Antes de tudo, a gente vai fazer uma leitura rápida aqui no texto dela, então acompanha aí comigo. Nicole Carvalho Almeida, e ela diz: no Brasil, o artigo 1º da Constituição Federal de 1988 delibera a garantia da cidadania e da integridade da pessoa humana como fundamento para a instituição do Estado Democrático de Direito, no qual deve-se assegurar o bem-estar coletivo. No entanto, odiernamente, não há o cumprimento efetivo dessa premissa para a totalidade dos cidadãos, haja vista os empecilhos no que tange à valorização de comunidades e povos tradicionais no país. Nesse viés, torna-se essencial analisar 2 vertentes relacionadas à problemática: a inferiorização desses grupos, bem como a perspectiva do mercado nacional. Sob esse prisma, é primordial destacar a discriminação contra esses indivíduos no Brasil. Nesse sentido, de acordo com o sociólogo canadense Erving Goffman, o estigma caracteriza-se por atributos profundamente depreciativos estabelecidos pelo meio social. Nesse contexto, observa-se a maneira como os povos tradicionais, a exemplo dos quilombolas e dos ciganos, sofrem a estigmatização da sociedade brasileira, pois são, muitas vezes, considerados sujeitos sem utilidade para o crescimento econômico do país, uma vez que as práticas de subsistência são comuns nessas comunidades. Dessa forma, ocorre a marginalização desses grupos, fato o qual os distancia da valorização no país. Outro sim, é relevante ressaltar a perspectiva mercadológica brasileira como fator agravante dessa realidade. Nessa conjuntura, segundo a obra O Capital, escrita pelos filósofos economistas Karl Marx e Friedrich Engels, o capitalismo prioriza a lucratividade em detrimento de valores. Nesse cenário, diversas empresas no Brasil, estruturadas em base capitalista, atuam a partir de mecanismos de financiamento e apoio às legislações que incentivam a exploração de territórios ambientais habitados por povos tradicionais, como a região amazônica, sem levar em consideração a defesa da sociobiodiversidade nessas comunidades. Desse modo,
à manutenção de ações, as quais visam somente ao lucro no mercado corporativo e são coniventes com processos de apropriação, bem como de desvalorização dos nichos sociais de populações tradicionais no país. Portanto, são necessárias intervenções capazes de fomentar a valorização desses indivíduos na sociedade brasileira. Para tanto, cabe ao Ministério da Educação promover a mudança das concepções discriminatórias contra as comunidades tradicionais, por meio da realização de palestras periódicas nas escolas, ministradas por sociólogos e antropólogos, as quais conscientizem os sujeitos acerca da importância desses povos para o país, a fim de minimizar o preconceito nesse âmbito. Além disso, é dever do Ministério da Economia impor sanções às empresas que explorem os territórios habitados por essas comunidades, com o intuito de desestimular tais ações. A partir dessas medidas, a desvalorização das populações tradicionais poderá ser superada no Brasil. Pois é, turminha, a menina mandou bem, né? Parabéns, Nicole, se você estiver me assistindo aqui, parabéns, você fez um excelente trabalho. E obrigado por permitir que seu texto tenha ido aí para a cartilha do INEP, né? E permitindo esse trabalho aqui que eu estou fazendo hoje. Então vamos lá. Ela fez aqui um texto, né, tradicional do Enem e vamos pegar o checklist aqui e verificar o que ela fez dentro aqui da competência 1. Então, colocar uma frase, ou a primeira coisa que eu peço, né, são 3 coisas aqui. Colocar uma frase ou oração intercalar em cada parágrafo, entre vírgulas, corrigir todos os erros de ortografia, acentuação e pontuação e não usar palavras difíceis ou desconhecidas. Esse último item aqui é mais subjetivo. Palavras difíceis ou desconhecidas para você, porque tem algumas pessoas que têm um vocabulário mais refinado e aí tá tudo bem. Se você sabe o que você está fazendo, manda ver. Coloca lá as palavras que você conhece, né? Mas nada de querer falar difícil, falar bonito no dia da redação, porque se der ruim, vai dar muito ruim. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou comentar aqui o item das orações intercaladas e vou pintar de amarelo. Vamos pegar minha ferramenta aqui de colorir. Vou escolher o amarelo. Então, no primeiro parágrafo, ela já coloca aqui, né, o artigo da Constituição, E aí, ó, ela mencionou o artigo da Constituição e ela explica o que esse artigo faz, né, no qual deve-se assegurar o bem-estar coletivo. Então, ela está colocando aqui, né, quando eu digo essa oração intercalada, geralmente são orações que são ou restritivas ou explicativas. Boa parte das vezes acaba sendo explicativas, né, aquelas subordinadas que a gente estuda, né, quando está estudando gramática. E o que acontece? Para simplificar a sua vida com relação a isso, essas orações elas têm a função de trazer informação adicional sobre alguma coisa que você está mencionando no seu texto. Guardou assim, já era, tá tudo bem. Você vai dar uma informação adicional sobre algo que você acabou de mencionar, coloca lá uma vírgula, explica, bota outra vírgula e continua, né? Nesse caso aqui ela botou uma vírgula, finalizou aqui no ponto final, tá tudo bem. Então, aqui ela coloca outra, ó. Haja vista os empecilhos no que tange a valorização das comunidades e povos tradicionais no Brasil. Bem, tudo, né, terminou ali no ponto final, mas ela está fazendo essa intercalação de ideias. Vamos ver o que ela faz nos próximos parágrafos com relação a isso. Então, é primordial destacar, né, sob esse prisma, ela coloca aqui deixa eu pegar minha cola aqui. Aqui, ó, seria uma espécie de um elemento coesivo aí, né, para poder localizar o ponto de onde ela está observando alguma coisa, né? Então, nesse sentido, de acordo com sociólogos, o estigma caracteriza-se por atributos profundamente depreciativos, né? Então, nesse contexto, observa-se isso. Aí ela traz um exemplo, ó, a exemplo dos quilombolas e dos ciganos, né? E sofrem estigmatização na sociedade brasileira. Então, tem um verbo aqui, ela montou uma oração, né? Então, um exemplo dessa oraçãozinha intercalada. E vamos ver aqui essa parte inteira, tá legal, ó. Nesse contexto, observa-se a maneira como os povos tradicionais, a exemplo dos quilombolas e ciganos,
sofrem estigmatização na sociedade brasileira, pois são muitas vezes considerados sujeitos sem utilidade para o crescimento econômico do país. E uma vez que as práticas de subsistência são comuns nessas comunidades. Então, a gente vê que ela tem um período todo complexo, né, grande, composto por várias orações, várias divisões, várias inserções de informações adicionais a respeito dos itens que ela está mencionando aqui, das sociedades quilombolas, dos ciganos e tudo mais. E ela faz isso sistematicamente em todo o parágrafo. Olha que legal. Aqui é relevante ressaltar, tá, nesse caráter, nesse cenário, diversas empresas no Brasil. Aí ela vai dar uma informação adicional sobre como essas empresas são. Elas são estruturadas em base capitalista. Então pode ser frase, oração, intercalando, dando informação adicional. Atuam a partir de mecanismos que incentivam a exploração de territórios ambientais habitados por povos tradicionais, como a região amazônica. Olha só, intercalou aqui mais uma vez um exemplo nesse caso. Sem levar em consideração a defesa da sociobiodiversidade nessas comunidades. Então, dá para perceber que, assim, para a pessoa conseguir atingir a nota 1000, ela tem que fazer isso pelo menos uma vez em cada parágrafo. É um parâmetro que a banca tem para poder, né, observar e realmente constatar que a pessoa tem um controle muito bom na competência 1, um controle muito bom da língua, né, com estrutura sintática excelente e, no máximo, né, com uma falha, poucos problemas ali, mas essa estrutura sintática excelente aparece com essas orações intercaladas. Só aqui você já está levando o ouro para casa, porque é muito abstrato falar, né, que você tem essa estrutura sintática excelente, né, porque a palavra excelente, né, é um adjetivo muito subjetivo, mas o pessoal no Enem usa um parâmetro mais objetivo, mais técnico, mais, né, que precisa ser visualizável para poder atribuir essa nota máxima, né, na competência 1. E aqui ela faz de novo. Portanto, são necessárias intervenções, tudo bem, né? Para tanto, cabe ao Ministério da Educação promover a mudança. E aí, ó, na hora que ela vem aqui e explica, por meio da realização de palestras na escola, ela está dando informação adicional. Então, ela está ganhando pontos por isso. Quando ela diz que as ações têm que ser ministradas por sociólogos e antropólogos, as quais conscientizem o sujeito desses povos, acerca da importância desses povos. Então ela está intercalando todas essas informações adicionais sobre o elemento mudança das concepções discriminatórias contra as comunidades tradicionais. Ela está trazendo informações adicionais, intercalando tudo isso por vírgula, e ao fazer isso ela demonstra que ela tem um controle sintático excelente. Bacana, né? Isso aqui que eu pintei de amarelo eu vou pintar daqui a pouco de outra cor, porque isso aqui também é parte da proposta de intervenção dela. Então vamos lá. O último ponto aqui que eu falei é corrigir todos os erros de ortografia, acentuação e pontuação. Como vimos aqui, ela fez isso, não aparece nada, né, de acentuação, pontuação, ortografia. Ela fez um trabalho excelente nesse ponto. E, bem, é isso que temos aqui para a primeira competência, né, que eu pintei de amarelo. E não usar palavras difíceis ou desconhecidas, como eu já falei, difícil ou desconhecida para você. Não é porque todo mundo, né, como a Nicole aqui falou que, por exemplo, ela usa o termo odierno, né? No entanto, ó, odiernamente, eu particularmente odeio essa palavra, acho horrorosa. É que nem eu fiz um vídeo esses dias atrás falando que eu odeio destarte. E odierno, odiernamente, destarte, dessarte, são palavras que eu acho assim que só existem no Enem. E foram convencionadas aí, né? Aí no Enem, elas têm a licença delas para serem usadas lá na redação, mas assim, na vida você não usa. Então, se você não usa na vida, não tem por que você colocar aqui. Se você não conhece muito bem essas palavras e se você não sabe como elas funcionam, como devem ser usadas no texto. Se você sabe, já se acostumou com elas, faz que nem a Nicole, usa sem problema. O problema é o cara não saber e querer fazer uma graça, né? Botar lá um negocinho bonitinho ali, porque todo mundo coloca, e de repente ele coloca no lugar errado e usa de um jeito que não funciona. Não é? Aí é problema. Mas, se você conhece, manda ver. Gasta, vai lá, fica à vontade.
né? O meu apelo aqui é para quem não conhece. Eu vou frisar isso porque, né, daqui a pouco vai ter professor de português aí enchendo meu saco. Eu não tô nem aí também. Pode encher, fica à vontade, vamos crescer juntos, né? Eu tô aberto para discussão. Não sou o dono da verdade aqui não, mas não sabe, não faz. Bem, competência 2. Vou mudar minha canetinha para a cor azul. Então, vamos lá, azul. Apresentar o problema central copiando a linha do tema no final do primeiro parágrafo, né? Então, eu esqueci de comentar aqui o que é a competência 1, né? Todo mundo já sabe, óbvio. Claro que não, mas vamos ver. Ó. A competência 1 que a gente acabou de olhar foi demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Fechou. Competência 2 diz assim: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então a gente olha 3 coisas aqui: abordagem ao tema, as partes do texto dissertativo e o repertório que a pessoa trouxe, né? Quais foram as citações que ela trouxe, se essas citações são legitimadas ou não são legitimadas. E assim, para simplificar a sua vida, para a gente poder legitimar um repertório para o Enem, ele tem que ser rastreável. Você não precisa citar pensadores da filosofia como ela fez aqui. Você pode citar um filme, uma série de TV, uma letra de música. O que o avaliador, né, a pessoa da banca está procurando é se o seu repertório é rastreável, se eu posso encontrá-lo no mundo, se ele faz parte da construção cultural da sociedade, sobretudo a sociedade brasileira. Né? Claro que pode trazer coisas internacionais, como ela trouxe aqui, um pensador canadense, mas é só isso. Não tem que ficar decorando frase de filosofia se você não é uma pessoa que gosta de estudar filosofia. Tá? Então já abaixa a sua ansiedade aí se você ainda não tem esse repertório pronto. Dá para tirar 1000 de boa, sem problema. Então vamos lá. Primeiro ponto, né? Com relação ao tema que eu coloquei ali. Facilita a vida do avaliador. Copia o tema lá, né? Não tem crime nenhum quanto a isso. Vamos ver se ela fez isso? Olha só. No entanto, nesse viés... Aqui, ó. Haja vista os empecilhos no que tange a valorização das comunidades e povos tradicionais do país. Como é que estava lá na proposta? Aqui. Valorização, comunidades e povos tradicionais no Brasil. Ela disse no país. Então ela praticamente copiou isso aqui e tem a questão dos desafios. Vamos ver como que ela colocou os desafios. Você pode simplesmente copiar, não tem nada de crime quanto a isso. Ou você coloca aí algum tipo de sinônimo ou paráfrase. Ela, em vez de dizer desafios, ela disse empecilhos. Então, a corzinha que eu escolhi aqui é azul. Vou pintar isso aqui de azul. Olha só. Ela simplesmente copiou o tema lá. Pois é, copiou. Ou cópia direta, ou cópia, né, com paráfrase ou sinônimos. Não tem penalização por isso. Você não está copiando a proposta, você está realmente só trazendo o tema. O problema é se o bonitinho e a bonitinha resolve copiar pedaços inteiros dos textos aqui, ou pior, volta lá no caderno de questões e resolve copiar o texto da prova de geografia, da prova de história. Aí não tem como te ajudar, né, criatura? Aí você vai escorregar nessa casca de banana e vai cair. Vamos lá então, próximo ponto. Garantir que o texto tenha 4 parágrafos. 4 parágrafos. Não é 3, não é 5. 1, 2, 3, 4. Check. Fechou. Certinho para ela aqui. Citar um repertório cultural ou autor e ligá-lo ao tema por meio de uma analogia. Então, o que ela faz aqui? Ela já começa a citar repertório lá do começo, né? Vou manter minha canetinha azul aqui, ó. Primeiro repertório que ela traz, Constituição Federal 1988. Segundo repertório, Irving Goffman. Ele já vem aqui e ela já pinta. Próximo repertório, o que ela coloca aqui? O Capital. E não é só citar o autor, você tem que falar o que ele disse também, né? Senão você também não se ajuda. Então, para cada um dos parágrafos aqui, ela trouxe um repertório. E assim, na verdade mesmo,
ela está fazendo um overkill aí, né? Ela não precisaria de todos esses repertórios obrigatoriamente para poder tirar nota 1000. Se ela trouxesse um, já funcionaria. E desde que ela usasse, né? Porque ele tem que ser um repertório legitimado, ele tem que ser pertinente ao tema, tem que ter alguma coisa a ver com aquilo que está sendo discutido no texto, né? E é você que tem que demonstrar essa pertinência pelo seu uso e tem que ter um uso produtivo. Você tem que usar esse repertório para fortalecer a sua argumentação, para fortalecer o seu ponto de vista. Então, voltando aqui, já verificamos tudo da competência 2. E ela ligou ao tema. Como que ela ligou ao tema? Né? Ela deu o repertório aqui, por exemplo, o primeiro, da Constituição. Né? Ela fala sobre a garantia da cidadania e da integridade da pessoa humana com fundamento para a instituição do Estado Democrático de Direito. E ela destaca o bem-estar coletivo. E aí ela coloca aqui uma expressão de adversidade. Né? No entanto, odiernamente, não há o cumprimento efetivo dessa premissa. Então ela amarrou ao tema, dizendo que a Constituição não está sendo cumprida efetivamente, e traz aqui a valorização às comunidades e povos tradicionais do país que tem empecilhos. Olha só. Então amarrou. É aqui que ela garante a produtividade. Ela faz a mesma coisa aqui. Ela fala do estigma, né, depreciativo no meio social dessas pessoas. Aí ela traz exemplos. Enfim, ela fala da marginalização desses grupos. Então ela trouxe o repertório, trouxe a citação e usou. Não é só jogar lá, porque senão ela seria penalizada, né, por abandonar, por colocar ideias embrionárias no texto dela, né, que estão ali pequenas, na forma de embriões ainda, mas não foram desenvolvidas. Ela faz a mesma coisa que com o Capital, quando ela fala das empresas, fala mal das empresas capitalistas que, enfim, não valorizam essas pessoas. Né? Então, está feita aqui a nossa análise da competência 2. Legal, a gente segue agora para a competência 3, que diz que você deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Né? Aquela competência trata do tangenciamento ao tema e o uso das informações que você traz ali em defesa de um ponto de vista. É onde a gente vai perceber se você desenvolve as suas opiniões, os fatos, as informações. Então é uma competência fundamental aqui também, né, que você tem que interpretar ali tudo que está dentro do tema e não abandonar nenhuma das ideias. Né? De certa forma complementa a competência 2, é claro, né? Elas andam todas juntas. Então vamos lá, vamos ver aqui o que a Nicole fez com relação à competência 3. Então a cor escolhida aqui foi o rosa. Eu selecionei só 2 pontos para verificar. O primeiro deles é inserir opiniões pessoais sobre cada informação citada e mencionar seus impactos no problema. Nunca abandonar ideias. E o segundo ponto que eu coloco aqui é, no parágrafo final, né, que é a proposta de intervenção, recuperar uma citação feita no primeiro parágrafo, né, que geralmente é o jeito mais simples de fazer e muita gente faz. Mas, de maneira geral, recuperar alguma coisa que foi colocada lá no seu primeiro parágrafo. Normalmente é uma citação, mas me parece que ela fez aqui um pouco diferente. Vamos lá ver. Então, de posse da canetinha rosa, a gente vai marcar, né, quais são, primeiramente, as opiniões pessoais e os impactos que ela colocou. Então, no primeiro parágrafo, ela já diz aqui que é essencial analisar as duas vertentes relacionadas, né? Quem está dizendo que é essencial fazer qualquer coisa aqui é ela, é a Nicole. Então, aqui nós temos uma opinião. Essa opinião dela aqui, quando ela diz que é essencial analisar as vertentes colocadas, que são, na opinião dela aqui, a inferiorização dos grupos, bem como a perspectiva do mercado nacional, ela coloca esses 2 pontos aqui, e esses 2 pontos ela desenvolve logo adiante. Então, vamos seguir adiante aqui para olhar. Discriminação contra os indivíduos aqui, né? Então, ela fala aqui do primeiro ponto, que é a inferiorização. Então, eles são considerados sujeitos sem utilidade para o crescimento econômico, né?
é uma forma de marginalização. Ela está dizendo, né, fato o qual os distancia da valorização no país. Então, quem está dizendo que acontece a marginalização é a Nicole, a partir das observações que ela fez aqui com o que, na visão dela e ligada ao que ela traz aqui do Goffman, ocorre, né, que a estigmatização desses povos aqui, né, desses grupos de quilombolas e ciganos, né, e tudo mais. Então ela traz aqui o que eu chamo de opinião pessoal e seus impactos, né? Então nós temos os impactos aqui, que são a marginalização, e a discriminação contra esses indivíduos é a opinião dela, tá? É claro que ela coloca essa opinião como se fosse fato, né? É o que ela tem que fazer, mas não deixa de ser a opinião dela. Então tá bem clara a opinião aqui. Vamos adiante. Ela diz que é relevante ressaltar a perspectiva mercadológica brasileira como fator agravante. Olha só esse adjetivo aqui, agravante. É a escolha dela essa palavra, né? Então, ela escolheu isso para colocar a opinião dela. Toda vez que a gente qualifica alguma coisa, que a gente usa um adjetivo desse tipo, você está, né, usando um adjetivo negativo aqui nesse caso, não deixa de ser a opinião dela. E aí, ela desenvolve, né, é o que eu falo aqui, que ela menciona os impactos logo adiante. Ó. Desse modo, há a manutenção de ações as quais visam somente o lucro, né, e não são coniventes com processos de apropriação, e são coniventes com processos de apropriação, bem como de desvalorização dos nichos sociais de populações tradicionais. Então, tudo isso aqui, ó, é a opinião dela. Então, a gente percebe aqui um padrão que as pessoas que tiram nota 1000 costumam fazer, na verdade. Elas trazem aqui uma opinião, né, na forma de afirmação, né, já no começo, e aí elas desenvolvem o texto ali com uma citação, com alguma coisa do tipo, e no final elas retomam fazendo isso aqui, né, que são dizendo os impactos disso. E aí ela faz a mesma coisa aqui, né, adiante. São necessárias intervenções capazes de fomentar a valorização desses indivíduos na sociedade brasileira. Né? Então, por que ela está retomando aqui? Né? O que é esse fomentar a valorização desses indivíduos para ela? Isso é simplesmente resolver todos os problemas que ela mencionou anteriormente. Né? Então, aqui na proposta de intervenção, eu vou marcar tudo aqui com base nos itens da competência 5. E no parágrafo final, ó, ela recupera uma citação feita anteriormente. Geralmente isso acontece na última frase que a pessoa coloca. Olha aqui. Além disso, é dever do Ministério da Economia impor sanções, beleza. A partir dessas medidas, a desvalorização das populações tradicionais poderá ser superada no Brasil. Então, o que ela está retomando aqui? A questão da desvalorização dessas populações que ela menciona aqui em cima, né? Que são os empecilhos no que tange à valorização. Então, empecilho, a valorização, é um elemento que está lá no primeiro parágrafo, que ela já colocou como um problema sério, e ela retoma aqui no último parágrafo, né, usando uma espécie de um sinônimo aqui, né, falando da desvalorização. Então ela fez, ponto para ela, matou aqui os itens todos da competência 3. Em seguida, vamos à competência 4. Competência 4 diz: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa é uma competência relativamente fácil de observar. Vou pintar de roxo, porque ela tem 2 itens aqui que você tem que fazer só. Começar o segundo parágrafo com primeiramente, o terceiro com em segundo lugar e o último com portanto. Ou seja, usar o que eles chamam aqui na banca do Enem de elementos coesivos, né? Então, elementos coesivos interparágrafos, ou seja, aqueles que fazem a ligação de um parágrafo para o outro, e elementos coesivos intraparágrafos, que são aqueles que fazem esse papel dentro da construção dos parágrafos, né? Então, você precisa demonstrar tudo isso para poder atingir a nota máxima e evitar repetições, né? Usar palavras
por exemplo, como sinônimos, hiperônimos, hipônimos e todo esse tipo de troca de palavras vai demonstrar competência sua nessa avaliação aqui da competência 4. Então vamos lá, vamos com a canetinha roxa. Estamos quase acabando já, hein? Olha só como o negócio funciona rápido. Então o que é que nós temos aqui em primeiro ponto? Ela colocou aqui uma perspectiva no primeiro parágrafo. Ela vai retomar essa perspectiva e dar continuidade para ela usando a expressão sob esse prisma. Que prisma? O que ela colocou aqui, o prisma da problemática, que é a inferiorização desses grupos, bem como a perspectiva do mercado nacional. Em seguida, ela faz o uso de um outro marcador discursivo aqui, ó, outro sim. Então, além disso, né, dessa forma, ela vai fazer uso aqui dessa palavra, né, do mesmo modo, igualmente, né, são sinônimos aí que podem funcionar para outro sim. Ela conhece a palavra, ela usa, né, voltando na competência 1 que eu falei de não usar a palavra desconhecida. Perfeito. E no final, olha, ela usa um simples e direto portanto aqui, né? Então, essa conjunção aí faz o papel de trazer uma conclusão para o raciocínio todo que ela veio construindo ao longo do texto. E aí, dentro dos parágrafos, ela evita repetições, né? A gente fez a leitura já, e a gente percebe que ela não tem grandes problemas, né, em escolher palavras, na verdade, muito pelo contrário. Então, a gente não percebe repetições, e ela usa aqui, por exemplo, o cumprimento dessa premissa, né, para retomar os fundamentos da lei. Ela fala que, por exemplo, duas vertentes, então ela trata, né, os indivíduos afetados aqui na proposta como comunidades e povos tradicionais. Ela usa a expressão, e assim, a expressão-chave, né, que aparece lá na proposta, né, comunidades e povos tradicionais, nem sempre você vai conseguir evitar de repetir, porque é difícil você encontrar palavras sinônimas de comunidades e povos tradicionais no Brasil, né? Sempre que dá, ela faz isso, mas tem hora que não tem condições de fazer isso. Então ela chama eles de esses indivíduos. Depois ela se refere com alguns exemplos, né, com hipônimos. Então, que tipo de pessoas fazem parte dessas comunidades? Quilombolas e ciganos. Então, ela vem usando, né, como ela coloca aqui, ó, quilombolas e ciganos. Aqui ela diz esses indivíduos para não fazer repetição. Então ela vai construindo, né, ela vai retomando esses termos, utilizando outras formas para poder evitar essa repetição e demonstrar que ela tem esse conhecimento de mecanismos linguísticos que funcionam bem na construção argumentativa, né? Então, coesão, né, de maneira geral aqui em ação. Fechou, então. Ela trata aqui também né, de concepções discriminatórias. Aqui ela fala de novo comunidades tradicionais, mas não tem o que fazer, né? Tem hora, ó, eu vou até pintar aqui esses indivíduos. Perspectiva mercadológica para falar da questão do capital, do mercado. Aqui ela chama esse pessoal de por povos tradicionais, comunidades apenas aqui. Então ela faz uso, né, de diversos elementos, de diversos termos para poder se referir às comunidades tradicionais. E agora a gente vai para a quinta competência. Essa aqui, para mim, é a mais fácil. Por quê? Porque ela tem um molde, uma expectativa muito direta para a banca avaliar, que é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O que é que significa isso? Não pode colocar proposta atrapalhada, que não respeite os seres humanos de qualquer forma. Você não pode falar, a solução é acabar com essas comunidades de uma vez. Jamais, isso não respeita os direitos humanos, então você vai ser penalizado por isso, né? Penalizado por isso. Então, o que é que tem que ter nessa sua proposta de intervenção?
tem que ter o ação, a ação, né? O que vai ser feito. Ela precisa ter um agente, precisa ter o modo e o meio com que aquilo vai ser feito, precisa ter um efeito e um detalhamento de algum desses itens anteriores. É isso que o pessoal está esperando. Agente, modo, meio, efeito, detalhamento. Né? E a ação, claro. A ordem não interessa. Aqui uma informação valiosa também. Você pode colocar todos esses elementos em qualquer ordem, desde que eles estejam todos lá e sejam verificáveis. E você deve fazer uma proposta de modo direto e incisivo. Eu coloquei o exemplo aqui no checklist, né? O governo deve fazer, porque é tradicional você colocar uma proposta de intervenção que vá colocar na mão do governo a necessidade de solucionar alguma coisa. Tá tudo bem falar mal do governo aqui, colocar, né, a tarefa na mão dele. Já é até esperado. E nunca, anota aí, nunca escreve usar uma estrutura verbal condicional. A palavra se é proibida aqui. Você até pode fazer se você não quiser tirar a nota máxima, aí fica a seu critério. Mas, por exemplo, se o governo fizesse mudanças, não é uma proposta de intervenção. Você pode chegar até a ter uma nota aí, não vai ser cancelada aí. Você não vai tirar nota 0 por causa disso, mas você vai tirar uma nota baixa. Tá? Então, sem nenhum tipo de uso de condicional aqui. Vamos lá, vou pintar de verde agora tudo que ela coloca na proposta dela. E por último, a última coisa que eu gostaria de comentar é que ela não precisa colocar mais de uma proposta. É uma proposta bem feita. Então vamos aqui para o texto. Vamos lá, vou pintar de verde, hein? A gente vai procurar por ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento de algum desses elementos. Vamos lá. São necessárias intervenções capazes de fomentar a valorização desses indivíduos na sociedade. Ela só introduziu o que precisa ser feito. Para tanto, cabe ao Ministério da Educação promover a mudança. Então, ó, já temos aqui, ó, Ministério da Educação. Eu vou até usar o texto aqui para colocar qual papel que esse elemento aqui está fazendo. Vou diminuir aqui o tamanho da fonte, colocar em maiúsculo. Isso aqui, o Ministério da Educação é agente. Quem vai fazer a ação? Então temos aqui o agente. O Ministério da Educação, perfeito. Promover a mudança das concepções discriminatórias contra as comunidades tradicionais. Aqui nós temos a ação. Ele vai promover essa mudança. Então, vamos adicionar aqui. Ação. Perfeito. Por meio da realização de palestras periódicas nas escolas. Olha só. Esse por meio de indica o meio, o modo como isso deve ser feito. Então, a gente vai indicar isso aqui como meio. Vamos adicionar aqui modo meio. Escrever aqui no meio mesmo. Modo meio. Expressões como através de, por meio de, com de modo e dizer o modo funcionam para indicar o meio. Eu recomendaria usar por meio de, para não deixar dúvida para o seu avaliador. Porque o que acontece? Você vai mandar um texto desse aqui e do outro lado são dois seres humanos que vão ler. Dois seres humanos, professores, cansados, deram aula o dia inteiro, estão ali passando um calor danado, né, pela época do ano que a gente tá vivendo aqui a realidade do Enem, e estão ali trabalhando, corrigindo 100 ou mais redações por dia, que é a meta do corretor de redação, né, do avaliador do Enem. Então, tudo que você puder fazer do ponto de vista ergonômico no seu texto, né, que eu digo, escrever com a letra bonita, fazer uma boa apresentação, marcar as palavras que ele está procurando ali, tudo que você puder fazer nesse sentido, facilite a vida da pessoa que vai dar nota para você. Então, expressões como por meio de já são uma paz quando a gente abre o texto e olha ali, porque você fala, poxa, beleza, já posso dar nota por isso. Senão você fica procurando ali, né? Tá aí mais um dos motivos para não falar difícil. Facilite a vida
da pessoa que está lendo. Ela é competente, ela é capaz, mas tudo que você tem que fazer para simplificar o processo de avaliação do seu texto, faça. É para o seu próprio bem. Né? Ajude um professor que está passando aperto lá do outro lado, que está ali cansado, corrigindo redação no final do dia, às vezes virando madrugada e fazendo 100, 120, 150 redações todo dia. Né? Facilita a vida dessa pessoa. E aí ela vem aqui, né? Depois do modo meio, ministradas por sociólogos e antropólogos. Olha só. O que ela quer dizer com isso aqui? Ela está dando um detalhe do meio, né? Ou a gente pode talvez pensar nisso como um detalhe do meio. Eu não diria um detalhe do agente. Eu poderia pensar como um detalhe do agente também. Mas eu pensaria mais aqui como meio, detalhamento. Por conta do fato dela estar explicando aqui a questão da realização das palestras. Quem vai fazer as palestras, né? O governo continua sendo o agente, é ele que vai promover toda a ação, gerenciar e fazer acontecer. E quem vai fazer as palestras em si, lá na ponta, são os sociólogos e antropólogos, as quais conscientizem os sujeitos acerca da importância desses povos para o país. Aqui ela está dando um efeito. O que vai acontecer depois que essas palestras forem feitas? As pessoas vão se conscientizar acerca da importância desses povos para o país. Então aqui nós temos um efeito. Efeito. Beleza. Então temos aqui, ó, são 5 elementos que a gente deve ter, não é? Ação, agente, modo meio, efeito, detalhamento. Agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Tá tudo aqui. Ela poderia parar por aqui, só fazer o fechamento do texto aí, bonitinho como ela fez aqui na última linha, e encaminhar, tiraria 1000 do mesmo jeito. Tá? Mas ela resolveu dar um tiro de bazuca para matar uma formiga aqui, e ela colocou mais um detalhamento aqui, a fim de minimizar o preconceito nesse âmbito. Então, aqui nós temos um detalhamento do modo ou meio, e aqui nós temos um detalhamento do efeito. Então, na dúvida, ela colocou mais um. E aí, a parte desnecessária, na verdade, mais uma parte desnecessária seria o que ela diz aqui. Ó. Além disso, é dever do Ministério da Economia impor sanções às empresas que explorem os territórios habitados por essas comunidades, com o intuito de desestimular tais ações. Bacana. Então, aqui ela tem Ministério da Economia, é um agente, impor sanções é uma ação, que explorem territórios habitados, beleza, e um efeito para desestimular tais ações. Se ela tivesse colocado só essa proposta aqui, ela não tiraria 1000. A redação dela não estaria aqui na cartilha do participante, a gente não estaria falando do texto da Nicole agora. Então, o que segurou de pé a nota dela foi a primeira proposta que veio completa. Então, o que você tem que trazer aqui? Uma proposta completa, com todos esses elementos. E foi o que ela fez. Tá? Então, não tem estrutura condicional e ela tem aqui um texto direto e incisivo na proposta. Né? Cabe ao Ministério promover. O Ministério deve promover, é dever do Ministério promover e desce a lenha, bota no colo do governo, faz ele resolver. Tá? E a gente encerra aqui, então, a nossa avaliação, né? a nossa engenharia reversa do texto da Nicole Carvalho de Almeida, do Enem de 2022. E o que vocês acharam? Legal, não é? Ver como que as pessoas constroem esses textos nota 1000 e o que de fato é preciso fazer para que eles consigam tirar essa nota 1000. Tem coisa que as pessoas fazem que não precisa. E assim, a minha tese, né, a minha ideia aqui com relação à orientação de vocês para o Enem é fazer somente o necessário. Porque tudo que você faz a mais toma tempo de processamento mental que você não tem de sobra no dia da prova e toma tempo de escrita, tempo de passar limpo, tempo de revisar. Então, se você sabe, né, acabei de te contar que a proposta de intervenção, você só precisa de uma completa, para que fazer duas?
Se você sabe que o texto tem que ter 4 parágrafos, para que fazer 5? Se você sabe que você tem que trazer pelo menos uma citação, você não precisa levar 3, 4. Quero caprichar? Quero me certificar de que tudo funciona? Leve 2. Leve 2 simples, 2 que você conhece, que está acostumado a usar. Por exemplo, essa da Constituição Federal aqui, super batida, não tem problema. Leva uma letra de música, comenta alguma série de TV, né? Porque o importante é que essa citação tenha ligação com o tema de alguma forma. Essa ligação quem tem que enxergar é você. Porque qualquer coisa que foi criada no mundo não foi feita para servir numa redação de Enem. É você que vai estabelecer essa ligação. Bom, então, por hoje é isso. Muito obrigado. Se você assistiu até aqui, não deixa de curtir e se inscrever aí no meu canal. Me siga aí no Instagram também. Tá aparecendo em algum lugar aqui na tela aí o nome. É alexandre.escrita.eficaz. E muito obrigado e nos vemos na próxima Engenharia Reversa de Redação Nota 1000 do Enem. Um abraço. Tchau, tchau.